Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Hoje nós vamos falar sobre a coleta de grãos no sábado, no caminho de Jerusalém para a Galiléia. Isso está registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Está registrado em Lucas, Marcos e Mateus. Na parte 1, que vamos ver agora, está registrado em Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Depois nós vamos ver a parte 2 de Marcos e a parte 3 de Mateus. Que esse estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? Lucas capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, no sábado, Jesus passou pelas plantações, e seus discípulos iam arrancando espigas e comia, debulhando-as com as mãos. Nos sábados. Muitos comentaristas acreditam que essa transação aconteceu no primeiro sábado do mês de Nissan, isto é, após o segundo dia da festa dos pães ázimos. Portanto, podemos supor que Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém para a Galiléia, depois de terem celebrado a Páscoa, que vimos no capítulo anterior, quando da cura do paralítico no tanque de Betesda. Jesus passou pelas plantações, os campos de grãos perto de Jerusalém, com a presença de seus discípulos e alguns dos fariseus, cuja curiosidade é provável os levaram a se misturar com a multidão nessa ocasião, na expectativa de ver mais milagres. Seus discípulos iam arrancando espigas. Exatamente o que era suficiente para a necessidade atual. A palavra usada aqui pode significar indiferentemente espigas de qualquer tipo de grão, mas provavelmente a cevada é aqui indicada, pois é a primeira a ficar madura nessas partes. O grão seco era um alimento comum entre os judeus. Debulhando-os com as mãos. A tradição legal judaica tinha 39 categorias de atividades proibidas no sábado, e a colheita era uma delas. Os professores da lei chegaram a descrever diferentes métodos de colheita. Um método era esfregar os grãos entre as mãos, como os discípulos faziam aqui. A lei de Deus dizia que os fazendeiros deveriam deixar as bordas de seus campos sem arar, para que os viajantes e os pobres pudessem comer dessa generosidade. Assim, os discípulos não eram culpados de roubar grãos, nem estavam quebrando o sábado, fazendo seu trabalho diário nele. Na verdade, embora eles possam ter violado as regras dos fariseus, eles não estavam quebrando nenhuma lei divina. Versículo 2. E alguns dos fariseus disseram: Por que fazeis o que não é lícito nos sábados? E alguns dos fariseus disseram. Mateus e Marcos representam os fariseus como propondo a pergunta ao próprio Jesus. Foi provavelmente depois que eles perguntaram aos seus discípulos que os fariseus propuseram a Jesus. Por que fazeis o que não é lícito no sábado? Os judeus foram autorizados por lei, quando chegavam às plantações de seus vizinhos, colher algumas espigas e comê-las, conforme está em Deuteronômio, capítulo 23, capítulos 24 e 25. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas até saciar teu desejo, mas não porás em teu vaso. Quando entrares na plantação de teu próximo, poderás cortar espigas com as tuas mãos, mas não aplicarás foice à plantação de teu próximo. Mas como eles eram proibidos pela mesma lei de colher no dia de sábado, os fariseus, perversamente, consideravam essa ação dos discípulos uma espécie de colheita. Eles também consideravam a fricção das espigas nas mãos para debulhá-la uma violação da lei, porque não lhes era permitido que preparassem sua comida no dia de sábado. Jesus achou a observância do dia incrustada com evasões rabínicas e restrições, totalmente desconhecidas pela lei, de modo que ele próprio foi considerado um violador do sábado pelas autoridades religiosas da época. Versículo 3. E Jesus lhes disse: Nunca leste isso, o que Davi fez quando teve fome, eles e o que com ele estavam? E Jesus lhes respondeu: Se Jesus pudesse demonstrar seu caso com base nas Escrituras, seus oponentes tecnicamente não poderiam processá-lo com sucesso, devido à variedade de pontos de vista dos judeus palestinos sobre como o sábado deveria ser observado. Nunca leste isso? Essa pergunta foi feita por Jesus em 6 ocasiões diferentes, e se referiu a 7 livros diferentes do Antigo Testamento e a 10 passagens distintas. O que Davi fez? A história original está relatada em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 3 a 6, onde está escrito: Agora, pois, o que tens à mão?
dai-me 5 pães, ou o que achar. E o sacerdote respondeu a Davi e disse: Não tenho pão comum à mão, somente tenho pão sagrado. Mas o darei se os criados se abstiverem de mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote e disse: Certamente as mulheres nos foram afastadas desde anteontem quando saí. E os instrumentos dos moços foram santos, ainda que a jornada seja comum. Quanto mais que hoje haverá outro pão santificado nos vasos. Assim o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque ali não havia outro pão que os pães da proposição, as quais haviam sido tirados de diante do Senhor, para que se pusessem pães quentes o dia que os outros foram tirados. E isso se refere ao tempo da sua rejeição de Davi e sua perseguição por Saul. Nem Deus nem os fariseus condenavam Davi por essa transgressão. Davi foi orientado a agir assim, a fim de preservar sua vida para servir ao Senhor. O mesmo Senhor do sábado tem o direito, como autor do mandamento, de interpretá-lo e colocá-lo sob o controle da sua vontade. Versículo 4. Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da apresentação, e deu aos que estavam com ele. Pães que não é lícito comer, a não ser só os sacerdotes. Como entrou na casa de Deus. No tabernáculo, o templo ainda não tinha sido construído, conforme relatado também em Hebreus, capítulo 9, versículo 2. Pois um tabernáculo foi preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Esse é chamado lugar santo. O significado não pode ser de que o próprio Davi entrou no próprio tabernáculo, pois somente os sacerdotes podiam entrar ali. Mas foi na casa ou na câmara do sumo sacerdote que ele entrou, situado ao lado do tabernáculo, e por isso chamado de a casa de Deus. Assim, também o quarto com que o sumo sacerdote Eli e seu servo Samuel dormiam quando esse foi chamado casa do Senhor. Comeu os pães de apresentação. A cada semana, 12 pães consagrados, representando as 12 tribos de Israel, seriam colocados em uma mesa no tabernáculo e posteriormente no templo. Este pão foi chamado de pão da apropriação, ou pão da presença, ou pão da apresentação. Após seu uso no templo, era para ser comido apenas por sacerdotes, conforme ordenado em Levítico, capítulo 24, versículos 5 a 9. E tomarás boa farinha e cozerá dela 12 tortas. Cada torta será de 2/10 de efa. E as porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa limpa diante do Senhor. Porás também sobre cada fileira incenso limpo, e será para o pão por incenso, oferta acesa ao Senhor. Cada dia de sábado porá continuamente em ordem diante do Senhor, dos filhos de Israel por pacto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque é coisa muito santa para ele, das ofertas acendidas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Pães que não é lícito comer, a não ser só os sacerdotes. Jesus explicou que se Davi e seus soldados puderam violar a lei para matar a fome, os discípulos poderiam fazer o mesmo. Jesus estava tentando mostrar que a lei não deveria ser aplicada tão estritamente, de modo a passar por cima das necessidades da vida diária. Ao comparar a si mesmo e aos seus discípulos com Davi e seus homens, Jesus estava dizendo: se você me condena, deve condenar também a Davi. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Apesar das leis e dos costumes que os fariseus citaram, Jesus tinha autoridade sobre o sábado. Aqui a afirmação de Jesus como uma autoridade divina é similar à sua afirmação de autoridade para perdoar os pecados, como em Lucas, capítulo 5, versículo 24. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que chama a atenção aqui? A mudança do sábado dos judeus para o sábado cristão, chamado do dia do Senhor, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, onde está relatado: no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito, e atrás de mim eu ouvi uma grande voz, como de trombeta. Para o primeiro dia da semana, mostra que Cristo não é apenas o Senhor, mas é também a verdade e a conclusão dele. Pois parece que foi por uma providência especial que essa mudança foi feita e reconhecida em todo o mundo cristão.
Que esse estudo tenha lhe abençoado. Nos vemos no próximo. Até lá.